por culpa de alguma coisa. E quando eu falo alguma coisa, de alguma lesão, normalmente essa lesão é aguda ou uma crônica agudizada. Você vai ter um comprometimento do pulmão inteiro, pode ser por infecção, pode não ser por infecção, mas o fato é, seu pulmão inteiro vai ficar inflamado. E pensando em questões de inflamação, o que a gente vai ter? Vai ter edema, que vocês falaram muito bem, o interstício vai ficar edemaciado, tão edemaciado, que vai ter, inclusive, entrada desse fluido para dentro do alvéolo. Com tanta água, com tanta coisa acontecendo dentro do alvéolo, pneumócito tipo 1, tipo 2 vão morrer, vão sofrer pelo menos. E pela cascata de inflamação, quer dizer, quando você corta, o corpo inflama para recuperar. Legal, só que isso traz edema, traz tudo isso que a gente está vendo, só que agora dentro do alvéolo, e também traz um aumento da adesividade das plaquetas, porque a ideia é, não sei o que está acontecendo, mas pode ser que ele esteja sangrando. Então vamos aumentar a quantidade de plaquetas também, mas vamos fazer com que elas grudem mais. Porque se ele estiver sangrando, já para de sangrar. Bacana. Só que nesse caso não está sangrando. Nesse caso, em especial essa imagem que a gente está vendo foi uma pneumonia, uma infecção bacteriana, algum bicho que entrou aqui e está causando tudo isso. Se você parar para pensar, o normal seria entrar um bichinho, aí vem um leucócito tipo 1, não, vem um leucócito só, e vai lá e fagocita e acabou. Não deveria ter essa papagaiada toda. Se tivesse 2, 3, 4, quanto mais tiver de agente infeccioso, mais glóbulos brancos vêm e vão fagocitar mais. E quanto mais glóbulos brancos, mais inflamação, tudo aquilo que a gente já conhece. Só que nesse caso, da SARA em específico, por mais que você tenha Você sabe onde está o bicho, você sabe qual o problema está ali, localizado. Mas a gente está falando que o corpo inteiro vai inflamar. O corpo inteiro vai tentar se proteger daquilo que está invadindo ele. Aí vamos fazer umas perguntas em cima disso daí, que dá pra gente discutir algumas coisas legais. Na cabeça de vocês hoje, a maior parte das SARAs, da síndrome do desconforto respiratório agudo, a gente pode classificar elas de forma pulmonar, ou seja, que aconteceu dentro do pulmão, pneumonias de tudo quanto é bicho, fungo ou bactéria, ou vírus. Tá até escrito aqui, ó. Bactéria, vírus, fungo, trauma e conteúdo gástrico. Tá, uma lesão, pronto, uma lesão pulmonar. Você pode ter uma lesão, uma SARA então de causa pulmonar, e você pode ter uma SARA de motivo extrapulmonar. O que vocês conseguem pensar de motivo extrapulmonar para causar uma SARA? Essa pulmonar que você fala seria uma patologia adquirida ou não? Isso. E por ser extrapulmonar, é uma doença que não está no pulmão. Fez sentido? Não. O que vocês conseguem pensar de uma lesão ou um motivo extrapulmonar? Alguma doença cardíaca? Alguma doença Isso. como... Perdão. Queimadura. Perdão, pode falar. Então, queimadura geral, por exemplo, se Pronto, queimou. perfeito. Uma queimadura extrapulmonar pode causar uma SARA? Pode. Eu acho que sim. Me explica a fisiopatologia de uma doença extrapulmonar causando uma doença pulmonar. Agora eu me perdi. Tipo, tá, eu me queimei muito. Por que eu tô com uma SARA agora? Eu me queimei só. Eu não queimei o pulmão, queimei a perna.
O que vocês acham? Como vocês conseguem pensar? O seu corpo todo vai estar inflamado. Essa é a resposta. Ainda, mas eu queimei o corpo todo, mas não queimei a cabeça, não queimei a minha via aérea. Tá, mas o seu corpo inteiro vai inflamar. É a mesma coisa que está acontecendo nesse caso aqui, ó. Tudo bem, tem um bichinho aqui, mas inflamou todo o resto. Porque o corpo às vezes é exagerado para responder a um processo que está machucando ele, ou às vezes o corpo que está meio bagunçado. O corpo não está funcionando muito bem. Quando, por exemplo, que o corpo não está funcionando bem nessa questão inflamatória? Por exemplo, se eu agora queimar meu braço, talvez, provavelmente eu não vou ter uma SARA. Mas que tipo de paciente teria uma SARA porque queimou o braço? Idoso Idoso. Idoso é o grupo de ou risco principal, tá? imunocomprometido, né? Imunocomprometido, pode ser suprimido, pode ser HIV, pode ser onco. Pensa assim, o corpo, Recém-transplantado, qual o Tali, perdão, recém-transplantado, transplantado. Pensa assim, o corpo dele está muito bagunçado na questão de defesa, de inflamação. E aí qualquer coisinha que às vezes entra, ele não sabe nem reagir. Aí ele vai e inflama tudo. Tudo, inclusive o pulmão. Não tem nada no pulmão, quer dizer, não tinha. O pulmão estava perfeito. Aí o corpo, nossa, queimei o braço, deixa eu inflamar tudo, até o pulmão. E aí a inflamação do pulmão causa falta de ar. Olha que doideira. um Mas câncer, câncer, câncer. Ainda que para o câncer causar uma SARA, ele provavelmente está local ali, em volta do pulmão. Mas ainda não falaram a principal causa de SARA extrapulmonar. O que vocês conseguem tuberculose, imaginar? Qual, perdão? tuberculose, Tuberculose boa. Deixa eu pensar aqui. É que o foco da concorda, a tuberculose não vai pegar diretamente o pulmão todas as vezes. Mas para uma tuberculose causar uma SARA, provavelmente ele pegou o pulmão. Foi bom, mas ainda não é a principal causa. ô, professor, uma insuficiência cardíaca pode causar? Insuficiência respiratória, não. Insuficiência respiratória vai aparecer por culpa da SARA. Faz sentido o raciocínio, mas uma vai ser mais consequência da SARA. A Thalita falou de doença do coração. Eu vou falar que não, porque um dos requisitos para ter uma SARA é que não seja, quer dizer, que esse edema todo pulmonar não seja de culpa do coração. Se for culpa do coração, paciência, não é uma SARA. Quer dizer, se essa água toda que está aparecendo aqui no alvéolo, no interstício, tudo isso está acontecendo, se tudo isso for culpa do coração, quer dizer, o coração que está mandando o sangue para frente, beleza, não é SARA. É uma insuficiência cardíaca congestiva, é um edema pulmonar de origem cardiogênica, é um problema do coração, não é uma SARA. Pneumonia, não. Pneumonia é pulmonar também, é a mais comum pulmonar. Principal causa de SARA, pneumonia. Provavelmente esse caso aqui, inclusive, parece ser pneumonia. Qual? Renal. Edema Qual? renal. Insuficiência renal? Pode ser, Tari. Porque aí não é causa do coração, mas um rim pode ser, mas ainda não é a mais comum. A causa mais comum de SARA extrapulmonar, ou seja, não é culpa do pulmão. Quer dizer, o problema não começou no pulmão. A maior parte delas é por culpa da urina. É uma infecção de urina. É uma sepse de foco urinário. Ó, que doido. Nunca passou pela minha cabeça isso. Não é a primeira coisa que a gente pensa jamais. Mas a ideia é, você tem ali uma infecção de urina. Tá, a maior parte das pessoas já teve uma infecção de urina. Muita gente já teve, tem todo ano. Mas a maior parte das pessoas tem uma infecção ali na uretra,
no ureter, perdão, já, aliás, no máximo ureter, no máximo pega um pouquinho ali a bexiga, mas é uretra, é para baixo, sabe? É muito simples a maior parte das infecções de urina. Até pegar um paciente idoso, porque o paciente idoso já tem um sistema imunológico meio fraco, meio bagunçado, aí a infecçãozinha faz a festa ali na uretra, sobe para a bexiga, da bexiga ela pode subir pelo ureter e comprometer o rim. E aí você vai ter uma baita de uma inflamação. Com a baita de uma inflamação, o corpo pode falar, não, tá tudo machucado, tá tudo inflamado, inflama o pulmão. Pum, você vai ter um edema igualzinho isso daqui, você vai ter um raio-x exatamente assim, mas a culpa é da urina, é da bexiga, é de uma infecção de foco urinário. Aí, se vocês quiserem já colocar uma listinha aí, coloca assim. Deixa eu pensar. Das causas. Vamos colocar assim, coloca lá, causas pulmonares de SARA. Primeira, pneumonia grave. Bacteriana, viral e fúngica. Viral pode ser Covid, pode ser influenza, que é o vírus da gripe, pode ser H1N1. Fúngica pode entrar também a tuberculose. Bacteriana normalmente vai entrar de conteúdo gástrico, então normalmente a pessoa que já tem uma broncoaspiração frequente, vomita muito, tem refluxo, tem broncoaspirações frequentes, aí tem uma pneumonia bacteriana. De foco pulmonar, pneumonia está lá na frente, disparada. Se você quiser colocar um pouco mais de detalhes na pneumonia como causa pulmonar de SARA, não esquece de colocar também afogamento, porque afogamento, a maior parte dos afogamentos graves morrem na hora. Outra pequena parte de todos esses graves chegam para a gente na UTI, e quando esses pacientes chegam para a gente, é certeza que eles vão evoluir com uma SARA. Porque a água, seja do mar ou doce, tem muito bicho, tem muita bactéria, tem muita sujeira. E aí vira uma pneumonia monstruosa dentro do pulmão e pega tudo. Então vocês podem colocar pneumonias de modo geral. O que também pode colocar também aí um bracinho da pneumonia, inalação de gases tóxicos. Então, produto químico, aí sim a queimadura. Então, lesões por gás tóxico e contusão pulmonar. Então, trauma torácico. Bati aqui, aqui vai inflamar. Se por algum motivo tiver algum fator predisponente, vai inflamar tudo. Então, causas pulmonares, acho que fica mais fácil de pensar, né? Uma pneumonia grave virou uma SARA. É isso. Lembrando que não é toda pneumonia que vai ficar... Não é toda pneumonia grave que vira SARA. Pessoas jovens podem ter uma pneumonia muito grave, comprometer os dois lados do pulmão, ficar super comprometido, mas não é necessariamente uma SARA. Só vai ser SARA se tiver comprometimento do restante. É comum, mas não é obrigação, tá? Não é porque eu tenho uma pneumonia grave que eu vou ter SARA. Às vezes eu posso ter só uma pneumonia muito grave. Aí, vamos falar agora das extrapulmonares, porque eu acho que as causas extrapulmonares são as mais frequentes e vocês vão entender o porquê. Bom, primeiro, sepse de foco urinário, sepse de foco abdominal, é a pessoa que teve um câncer no intestino, alguma cirurgia no abdômen, comprometeu alguma coisa, uma metástase no fígado, foi fazer uma cirurgia no abdômen de modo geral e aí comprometeu, infectou, e aí pelo abdômen ser grande acaba inflamando o pulmão também. Mas tenta pensar assim, nas causas extrapulmonares, você vai ter um comprometimento, por exemplo, do fígado. Aí o fígado está todo comprometido aqui, tão comprometido, que inflamou o pulmão.
Mas se você for procurar dentro do pulmão, você não vai achar bicho nenhum, tá tudo funcionando bem. O único problema do pulmão é o próprio pulmão se atacando, trazendo leucócitos, trazendo células de defesa, fazendo com que mais líquido apareça ali. Mas assim, tá tudo bem. Se não fosse o fígado lá embaixo, o pulmão estaria perfeito. Pancreatite aguda, esse também pega bastante. E compromete pacientes jovens também, tá? Trauma grave e politraumas de modo geral. Queimaduras. Acho que de modo geral essas são as mais frequentes. Ah, e não esquece da trale, que é aquela lesão aguda por transfusão de sangue. Que nesse caso você colocou sangue numa pessoa, lembrando, colocou exatamente o sangue da pessoa. A pessoa é B positivo, você colocou B positivo. Só que o corpo, por algum motivo, reagiu de uma forma que não estava sendo esperada. Então o corpo, como o sangue está em tudo, ele inflama todo, inclusive o pulmão. Tá bom? Tranquilo, gente? Deu para pegar todos esses pontos? Essas são as causas mais comuns. Então, pulmonar e extrapulmonar. Professor, tá gravando? Ah, tá, né? Tá sim, Obrigada. Duda. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Então, vamos lá. SARA, tanto de causa pulmonar quanto de causa extrapulmonar, vai causar um comprometimento do pulmão. Aí, se a gente quiser colocar as características, vamos lá. Aumento da permeabilidade vascular, olha aqui o leucócito saindo. Isso acontece em qualquer inflamação, tá? Edema aqui, bastante edemaciado. Vamos entrar agora em coisas um pouco mais específicas da SARA, tá bom? Mas até aqui, dor. Não tem nervinhos aí para sentir dor, mas teria dor. Tá tudo inflamado, vai doer. Dor, edema. Edema tem. Rubor. Teria rubor. Tá chegando mais sangue, tá tudo inflamado. Teria. O pulmão fica mais vermelho. Eu tenho uma imagem de um trabalho que a gente fez no HC do pulmãozinho bem inflamado. E um pulmão saudável é rosa, um pulmão inflamado é vermelho. Tá? Você olha para ele, parece uma bola de sangue, ele fica muito vermelho. Então, tem dor, tem rubor, tem calor, porque tem mais sangue, tem edema. Qual o próximo? Dor, rubor, calor, edema e... Fala de novo, Thali, por favor. Perda de função. Lembrando, pessoal, vai acontecer tudo isso no corpo inteiro. Tá? O fígado vai ficar inflamado, pâncreas, o cérebro, vai ficar tudo inflamado. Mas vamos focar no pulmão, que a gente está falando de SARA. No restante do corpo, a gente chama de sepse. Se for por culpa de uma infecção, tá? Aqui no pulmãozinho está acontecendo perda de função. Qual é a função do alvéolo? Isso aí. Troca gasosa. Então, quer dizer, o oxigênio... Ô, meu mouse, vamos ali comigo no verde. Oi? Oi? Tá muito ruim, meu fone? O seu tá. O oxigênio entra e o gás carbônico sai. Se não está tendo essa função, o oxigênio não entra, gás carbônico não sai. Simples assim. Vai ter hipoxemia, vai ter hipercapnia. Vou escrever essas palavrinhas aqui que é difícil. Hipoxemia, ou seja, baixa oxigênio. E qual o nome do outro? Vai, fala. Acabei de falar. Gás carbônico, ele é carbono. Capnia.
Isso. Então aumenta do CO2, tá bom? Aí você vai ter insuficiência respiratória. Basicamente é isso, tá bom? Vamos cutucar um pouquinho mais, porque tem umas coisas legais aqui para vocês perceberem também. Gente, vamos lá, pneumócito tipo 1 morreu, ele não vai se reproduzir nunca mais. Você vai perder área de pulmão. Vai morrer, vai necrosar e esse alvéolo já era. Pro resto da vida, já era. Pode falar. Eu escutei uma vozinha. Deixa eu tirar uma. Pode Às falar, vezes Duda. pode ser besteira. Quando perde esse pedaço, vai perder um pedaço só do pulmão, ou a gente perde ele inteiro, por causa desse pedaço. Ó, você vai perder um pedacinho. Então, sei lá, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Eu tenho uma paciente, não tenho mais, tinha uma paciente de 32 anos, ou 35, alguma coisa assim, com Covid grave, e por culpa da Sara, a Thalita me mandou uma coisa, eu vou trazer isso já já, viu, Thali? Por culpa da Sara do paciente do Covid, por culpa da inflamação, por culpa dessa necrose, ela perdeu os 2 pulmões. Então, quer dizer, ficou necrosado tudo. Da gente fazer uma broncoscopia e só encontrar, é feio de falar, mas carne morta. Puramente, necrosada demais. Então, dependendo da extensão, vai comprometer o pulmão inteiro. Mas nesse caso a gente está falando de pequenas partes. No caso dessa paciente em específico, o que seria indicado? Bom, ela era um Covid muito grave, mas o indicado era transplantar o pulmão. Porque lembra que pneumócito tipo 1 não recupera. Só que ela não estava estável o suficiente para fazer o transplante. Então ela acabou falecendo. Então a ideia é, vai ter necrose e acabou, isso não volta mais. Pensando no alveolinho ali. Pneumócito tipo 1 morreu, a estrutura em si acabou. Pneumócito tipo 2 produz surfactante. Se ele morre, não tem surfactante. Se não tem surfactante, o alvéolo vira uma atelectasia, ele colapsa. E ele gruda um no outro, uma paredinha na outra. Só que antes de acontecer isso, você já tem um monte de água aqui que está lavando o surfactante. A água colapsa, vira aquela foto, que não sei se eu já mostrei para vocês, mas aquela foto do surfactante, da água, da tensão superficial da água, quer dizer, a água vira uma bolinha. Aí a água gruda na outra, a bexiga colapsa e nada mais abre esse alvéolo. Então, vamos entender esse alvéolo aqui, por favor, que tem muita coisa acontecendo aqui. Primeiro, você está destruindo o surfactante. Sem surfactante, o alvéolo colapsa nele mesmo. Ele gruda igual uma bexiga molhada. Pensa naquela bexiga que a criancinha dá para você toda babada e cuspida. E aí você tenta encher, mas não vai porque está tudo grudado. É isso. Acabou o surfactante e não vai abrir mais. Segundo, isso é uma atelectasia. Tá bom? Vamos escrever aqui. Atelectasia. Aí, além disso, se isso já não fosse ruim o bastante, você também vai ter a água aqui, ó, do interstício. Você vai ter a água empurrando o alvéolo para fechar. Isso a gente chama de consolidação. Eu acho que eu tinha uns quase 30 anos quando eu descobri a diferença de atelectasia para consolidação. A atelectasia é o alvéolo se fechando dentro dele mesmo. Quer dizer, é uma bexiga babada, mas em volta está tudo bem. Consolidação é quando em volta está inflamado. Não necessariamente dentro, mas em volta está inflamado. É você encher a bexiga dentro da piscina. No caso da Sara, vai acontecer os dois. Consolidação e atelectasia. E aí é o maior problema da gente trabalhar com esse tipo de paciente. Então você vai ter um alvéolo cheio de água dentro da piscina e você quer colocar ar lá dentro. Professor, Oi, Duda. tá. O que trata primeiro, a telectasia ou a SARA? Não dá para tratar
a atelectasia sem resolver a SARA. Porque se você resolver a atelectasia, como que eu resolveria? Colocando muita pressão do ventilador mecânico aqui para fazer isso aqui tudo abrir. Só que sendo uma SARA vai acabar voltando. Então você vai ter que, enfim, tratar os dois ao mesmo tempo. Porque também se você não resolver isso, a pessoa vai ficar cada vez com mais falta de ar. Se você não resolver a SARA, você vai estar enxugando gelo, literalmente, quase. Então, é os dois juntos. A Thalita fez uma pergunta interessante. Como que eu diagnostico a atelectasia de consolidação? Gente, de verdade, no raio-x, nesse caso aqui, por exemplo, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Aqui pode ter uma atelectasia, como pode ter uma consolidação. Não dá para saber. Em casos mais avançados, por exemplo, pensa numa pessoa que se afogou. Tá? Ela lavou todo o surfactante dela, ou criança, que é mais comum de nascer por algum problema sem o surfactante. O pulmão inteiro vai atelectasiar. Aí, nesse caso, ele vai fechar e vai puxar tudo para ele. Aí a traqueia vai desviar, o coração vai desviar para o lado da atelectasia, fica tudo puxado para lá. Enquanto que a consolidação só enche de água. Mas a principal diferença de atelectasia para consolidação vai ser clínico, vai ser a doença mesmo. Então, quer dizer, você se afogou, talvez você tenha mais atelectasia do que consolidação. Mas um raio-x, esquece, não dá para ver diferença nenhuma não, vai ficar tudo assim. Gente, eu sei que tá tendo... É uma aula pesada, é uma aula avançada essa daqui, então... Respira, vê se vocês estão entendendo com calma. Se não estiver entendendo, me pergunta, a gente vai conversando. Quanto mais eu explicar, melhor para todo mundo. Inclusive para mim, porque aí eu vou praticando também. Isso daqui não é fácil de entender tão rápido, não. Professor, Oi, Duda. olhando assim, eu iria dizer que era Covid, mas não tem nada a ver, né? Só Pode a ser. Sara. Não dá Hã? para saber. Não dá para saber. Pode ser Covid, inclusive nesse raio-x aqui em especial é Covid, mas não dá para Tá. saber só pelo raio-x. Dá para dizer só que tem uma SARA, mas não dá para saber se é o que é. Se de repente foi uma cirurgia do abdômen, ou se foi uma pessoa que foi carbonizada, ou um politrauma. O raio-x só está mostrando as costelas, mas de repente quebrou muito as pernas. Não dá para saber. Mas dá para dizer que é uma SARA. Nesse caso aqui, posso dizer para você que é Covid. Esse daqui é Covid. No caso do Covid, o que aconteceu foi exatamente esse aqui da foto. Ó. Entrou um bichinho, e aí o bichinho causou tudo isso. Boa noite, Pro. Boa Me fala noite. uma coisa, mas Não. pode confundir? Pode, Pode, Denise, pode. pode haver esse erro? Pode sim. Por isso, deixa eu ver se está aqui hoje. Não. Essa semana um colega nosso me chamou para tirar uma dúvida sobre um raio-x. E aí a dúvida foi que os médicos não viram, mas uma colega viu algumas coisas no raio-x. E aí, antes de ver o raio-x, antes de dar um diagnóstico, a primeira coisa que eu perguntei foi: mas o que está acontecendo? Da onde é esse raio-x? Porque se eu não souber o histórico, não dá para saber. Então, se eu ver um raio-x desse daqui, o que eu posso dizer? Bom, o que eu posso dizer é um paciente não muito idoso que está com uma SARA. Agora, ou um problema cardíaco, também não dá para saber. Parece que não, porque o coração está no tamanho normal. Mas pode ser um monte de coisa. Pode ser SARA, aliás, é SARA, pode ser por Covid, pode ser por queimadura, pode ser porque quebrou muito as pernas, pode ser um monte de coisa. Pode ser câncer no intestino. Eu não sei. Fato é que tem uma SARA. Queria dar uma resposta melhor, mas essa é a resposta já simples e verdadeira. Ó, deixa eu trazer para vocês um outro exemplo. Eu não queria apagar esse consolidação daqui, não. Deixa eu apagar aqui.
Olha esse raio-x aqui. Mulher, 70 anos, febre de 38 graus e dispneia. É isso. Pela febre, dá para achar que é uma infecção. Pela dispneia, a dispneia pode ser causada pelo pulmão com SARA. Não dá para fechar um diagnóstico. 70 anos, tem mais chance de ter SARA. Mulheres têm mais chance de ter SARA. É só isso que dá para dizer. Não dá para dar um diagnóstico. Pode ser câncer, pode ser, de novo, qualquer coisa. Só pelo quadro clínico mesmo que a gente vai conseguir ter uma resposta, tá bom? Ok. Gente, como é que vocês estão aí? Eu vou trazer 2 palavras novas e vai ficar um pouquinho mais difícil. Para isso, esquece isso daqui por enquanto. Vem aqui comigo. Eu vou só simplificar o desenho de cima, porque senão fica doideira na nossa cabeça. Agora vamos pintar isso aqui de vermelho, porque o sangue é vermelho. E é isso. Pronto. E o alvéolo, como a gente já sabe, o alvéolo é azul. Pessoal, pensa assim comigo. O alvéolo, ele tem que ventilar. Ventilar significa um ar entra e um ar sai. O ventilador da minha casa, ele coloca o ar de um lugar para o outro. Então o alvéolo ventila. Essa é a função dele. A parede do alvéolo tem a função de fazer troca gasosa. Então o oxigênio entra, o gás carbônico sai. É esse cantinho aqui que fica inflamado na SARA lá de cima. Mas não é isso que a gente vai falar agora. E a função do capilar é trazer o sangue, que vai de um lado para o outro. Aí, nesse caso aqui em especial, o sangue vem venoso e pum, vira sangue arterial. Tá bom? Tem 2 coisas que podem comprometer isso daqui. Deixa eu fazer uma traqueinha aqui, só para ficar mais legal. Pronto, vou fazer um bronquíolo aqui. Tem 2 coisas que eu vou querer mostrar para vocês que podem ser comprometidas nesse esquema. Uma delas é você não ventilar. Porque entupiu aqui. Entupiu aqui com um catarro. Então você não está ventilando. O ar vem para cá e volta. O arzinho é verde. Mas você perfunde. Aqui está tudo preservado, ó. Quer dizer, não vai perfundir porque não tem nada para perfundir. O gás carbônico até vai sair e vai ficar preso aqui dentro. Mas você não ventila. Mas você perfunde. Olha aqui a perfusão funcionando bem. Quando você não ventila, mas perfunde, você tem uma coisa que a gente chama de shunt. Ó, palavrinha nova. Eu vou fazer de uma cor para deixar diferente, tá? Então você... shunt pulmonar, tá bom? Então vamos escrever aqui, ó, shunt pulmonar. Você não ventila, mas você perfunde. Tudo que você perfunde, mas você não ventila, você pode chamar de shunt pulmonar. Pelo amor de Deus, não esquece esse pulmonar aí, porque tem um monte de shunt no corpo. O contrário, se você não perfunde, aliás, isso, tá certo. Se você não perfunde, mas você ventila, por exemplo, você formou um trombo aqui. Vamos fazer um trombão aqui. Pronto.
Nossa, que feião esse negócio. Tromboso. Isso a gente chama de espaço morto. Como é que eu decorei? É que meu nariz é um espaço morto. Meu nariz, ele ventila, mas ele não faz troca gasosa. Então, espaço morto ventila, mas não perfunde. E o shunt? O shunt, ele perfunde, mas não ventila. Tá bom? No caso lá de cima, não é que teve uma secreção aqui que entupiu, é que ficou tudo cheio de secreção. Então você vai ter um shunt pulmonar. Olha aqui o shunt pulmonar, ó, tá tudo chuntado. Tá cheio de líquido, não ventila. Perfunde? Bom, perfunde, olha aqui o capilarzinho. Ele tá passando. Até. Vamos voltar aqui para baixo. Quando você tem uma inflamação muito forte, o seu corpo vai aumentar a coagulação do sangue, que eu falei lá em cima. Então, quer dizer, se eu cortar muito minha mão, ela vai inflamar muito. Então, vai ter um monte, vai ter dor, rubor, calor, edema, perda de função, que no caso da minha mão é pegar alguma coisa, então vai doer toda vez que eu pegar, vai estar inflamada, não vai dar para pegar muito bem. E também vai chegar mais sangue para cicatrizar, vai chegar mais nutriente para recuperar logo o corte que eu fiz, mas também vai aumentar a coagulação do sangue, porque eu não quero sangrar até a morte por um corte bobo. Então, toda vez que eu tenho muita inflamação, eu também tenho alto risco de ter trombose. É muito esquisito de pensar, mas é por isso que a mulher tem mais trombose quando está grávida, por exemplo. Porque o corpo não deixa de ser uma agressão, o corpo está sendo invadido por um corpo estranho, está inflamando o corpo inteiro, mas, quer dizer, não deixa de ser, né? Por isso que aumenta a chance de trombo, tá bom? Também tem relação com hormônios, mas é a mesma coisa. É mais seguro uma mulher não sangrar até a morte quando ela está gestante, para proteger todo mundo, inclusive ela e o bebê. É a mesma coisa. Então, quando você está todo inflamado desse jeito aqui, aumenta a chance de trombo, como aconteceu aqui. Trombo no pulmão a gente chama de TEP, tromboembolismo pulmonar, tá bom? Mas é um trombo no pulmão. Se tem um trombo no pulmão, você também aumenta espaço morto. Então, na SARA, você aumenta um shunt e também aumenta espaço morto. Ou seja, às vezes você vai ter um alvéolo que não está funcionando porque está cheio de água. Isso é ruim. Às vezes você vai ter um alvéolo que está funcionando mais ou menos bem, mas ele não está perfundindo, o que também é ruim. Então, no final das... E às vezes você vai ter os dois, tá? Às vezes você vai ter um alvéolo que não ventila e não perfunde. Mas numa SARA você vai ter aumento do shunt pulmonar e também do espaço morto. Deu para entender o tamanho do problema e por que a gente fala tanto de SARA na faculdade? Porque para ventilar isso daí é horrível. É tipo... Gente, não está ventilando, está cheio de água. Quando ventila, não perfunde, porque está tudo inflamado, está tudo com trombo. E eu não estou nem falando do resto, tá? E, assim, lembrando, de causa extrapulmonar, infecção de urina. Pô, quer dizer que uma infecção de urina está causando tudo isso? Então eu tenho que tratar o shunt, eu tenho que tratar o espaço morto, eu tenho que tratar a infecção de urina.
Então, é difícil ter um começo para tratar essa corrente de problemas. É uma infecção de urina que puxou uma inflamação bem forte no abdômen, que puxou uma SARA, que puxou um shunt, que puxou um espaço morto, que puxou... E aí começa. Insuficiência renal, que o rim começa a tropeçar, o coração está trabalhando sobrecarregado. Acho que agora deu para entender o porquê da palavra síndrome. Não está passando oxigênio, então os tecidos estão recebendo menos oxigênio, estão acumulando gás carbônico porque não tem como tirar, e por aí vai. Eu acho que, em essência, é por isso que a gente fala tanto de SARA na faculdade, e esse nome, por mais que você às vezes nem saiba o que é, mas você já ouviu falar em algum momento da vida. É porque é muito complicado de ventilar esses pacientes. A vantagem é que, na época antes do Covid, a gente tinha 2 pacientes desse por mês. Na época do Covid, a gente chegava a ter 8 pacientes desse para cada físio. Então, aumentou muito a quantidade. Hoje, tá igual. Vai, uns 2, 3 pacientes por mês. Dependendo da UTI que você trabalha, vai ser mais ou menos isso. Lembrando, gente, isso daí pode acontecer por um monte de coisa, tá? Bebezinho foi nascer e aspirou mecônio. Mecônio tem bactéria, tem um monte de sujeira, é um corpo estranho, pneumonia, inflamação, SARA. Um senhor de 70 anos rolou a escada, quebrou 9 ossos. Inflamação no corpo inteiro, inflamou o pulmão, SARA, shunt, espaço morto e tudo mais. Por aí vai. Até onde a imaginação permitir vocês imaginarem a lesão, é isso que vai acontecer, tá bom? Como é que faz para ventilar isso daí? Não tem uma receita de bolo não, gente, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente quando eu der a base da ventilação, tá bom? Por enquanto eu só preciso que vocês entendam o mais importante da aula de hoje, isso daqui. Então, se fosse para pedir para vocês prestarem atenção em só uma parte da aula, ia ser muito errado, mas não esquece essa fotinha aqui desse artigo. Então você vai ter uma lesão, vai ter o corpo combatendo essa lesão e vai ter a SARA. Lembrando que essa lesão pode ou não ser de causa pulmonar, tá? Pode ser um monte de coisa. Como é que vocês estão aí, gente? Dá um joinha aí para ver que vocês estão vivos. Boa. Gente, de verdade, não é uma matéria fácil. Eu vou explicar os próximos passos, mas eu vou voltar muitas vezes em cima dessa base. Primeiro para a gente entender como funcionam os próximos, mas também para vocês fixarem isso daí de vez na cabeça. Isso daí tem que estar mais ou menos na ponta da língua. Porque entendendo isso daqui, vocês vão entender qualquer outra doença pulmonar. Qualquer. Sabe? Pneumonia, basicamente, é muito mais simples. Pneumonia é isso daqui, mas local. Sabe? É o lobo inferior direito, aconteceu tudo isso daí. Aí você vai ter um comprometimento do lobo inferior direito, mas não vai ter comprometimento de coração, rim, o lado esquerdo vai estar normal. Tá tudo bem, é só uma pneumonia local. O corpo consegue combater. Agora, assim, e eu não estou complicando muito, mas pensa num senhor de 70 anos que precisou fazer uma troca de válvula no coração, ou infartou, ou precisou fazer uma safena, e abriu o tórax, colocou ali a safena. Então, quer dizer, além do problema do coração, além do problema que causou infarto, além de tudo isso, agora o corpo dele inflamou demais, porque é uma cirurgia grande, e agora ele tem uma SARA. A vida é assim.
É por isso que mais de 20% desses pacientes morrem. De 20 a 40%. E os que sobrevivem são as SARAs leves. Normalmente não são os pacientes com SARA grave. SARA grave é muito difícil de ventilar, de tratar, de fazer um monte de coisa. Meninas, daqui, shunt, espaço... Ó, o shunt vai estar aqui, ó. O ar não entra. Isso a gente chama de shunt. E o espaço morto tá aqui, ó. O trombo tá aqui. Daqui até aqui, tudo bem, gente? Daria pra gente seguir? É? Então, eu vou fazer um intervalo, se é que eu posso dizer assim, na gravação. Eu vou parar essa gravação. Cadê? Pronto. A gente fecha o assunto de SARA nessa aula.